Começamos agora mais um Observatório Cultural falando hoje sobre música e mais especificamente sobre a Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba. Nesse primeiro bloco eu converso com Luiz Carlos Durier, ele que é maestro regente e também diretor artístico da Jovem. Maestro, primeiro eu queria saber um pouco o que é que significa ser uma orquestra sinfônica e uma orquestra jovem. O que é que diferencia uma sinfônica de uma filarmônica ou de uma orquestra de câmara, por exemplo? E quando a gente fala em orquestra jovem, que faixa etária a gente está falando? Então vamos responder essas 4 perguntas numa só. A diferença entre orquestra sinfônica e filarmônica é a sociedade ou aquele grupo que mantém. A filarmônica é mantida por uma sociedade filantrópica e uma orquestra sinfônica é mantida por um órgão estatal, municipal ou federal. O significado de uma orquestra sinfônica jovem é exatamente um ambiente que vai propiciar aos jovens talentosos, estudiosos e com mérito a terem o quê? O trabalho, como se trabalha numa orquestra sinfônica, o treinamento, aprender o quê? A tocar em conjunto, a se ambientar com a música universal e com a música sinfônica. E entenda-se como música sinfônica tanto a música de concerto quanto a música de popular escrita para esse órgão, esse grupo musical. Em relação à faixa etária, existe uma limitação para que ela seja uma orquestra jovem? Assim, dependendo de quem dirige, de quem fomenta essa orquestra, tem sim, é estabelecido. No caso da Orquestra Sinfônica Jovem, isso é estabelecido por lei, de 14 aos 30 anos de idade. Porque aos 14 anos é um bom momento onde o aluno já alcançou um bom nível. E perto dos 30 é quando ele já está concluindo a universidade, ou concluindo um conservatório de música. Então, essas experiências de pessoas com um pouco mais de idade, uma faixa etária maior com uma faixa etária menor, essas pessoas se comungam, trocam suas experiências e se ajudam um ao outro. Existe um ditado na orquestra que é tocar junto é desenvolver a solidariedade. E em relação à composição, que elementos, que instrumentos compõem uma orquestra sinfônica? Do ponto de vista histórico, a orquestra começou com a base que são as cordas, a família das cordas, violino, viola, violoncelo e contrabaixo. São 5 vozes, porque os violinos são divididos em 2 vozes. Depois foram acrescidos os sopros, os instrumentos de madeira, flauta, oboé, clarinete, fagotes e os outros elementos dessa subfamília, os metais e a percussão. Então, uma orquestra pode ter um número reduzido de 50 até 110, 115 músicos, que esse número exatamente vai ser influenciado pela obra e pelo período. As obras do período clássico requerem uma orquestra menor, as obras do período romântico já querem uma orquestra maior, e as obras do período moderno uma orquestra muito maior ainda, porque os compositores se aventuram a colocar instrumentos inusitados na orquestra, como colocar um saxofone, um instrumento de percussão exótico, um instrumento como a celesta, harpa e outros mais que vêm compondo, que vão ensinar, até guitarra. Então tem essa relação com instrumentos não clássicos, digamos assim. Uhum. Às vezes essa instituição, orquestra sinfônica, nos dá a falsa impressão de que é uma coisa muito fechada, né? E que não se permite dialogar com o que está acontecendo na música contemporânea, na música popular, mas existe esse diálogo. Esse diálogo ele é intenso e deve ser vivido e convivido cotidianamente, porque a gente não pode separar a música de concerto da música popular, elas são uma coisa só. E todos os compositores, sejam eles do período barroco, do período clássico, até do período renascentista, do período humano, todos eles vão buscar inspiração na música popular, na música que é cantada pelo povo, na música folclórica. E esse casamento ele é importante porque dá o quê? Sempre traz alegria para a orquestra, sempre traz um ambiente salutar. E, além do mais, a orquestra é o ambiente mais democrático que existe, embora não pareça, mas deve ser exercido. Porque o maestro, que é o líder, que conduz, em outras línguas, o maestro se traduz como condutor. Então, a palavra já muda de conotação. E é um ambiente onde tudo é desfrutado em nome da música. Então, os maestros, quando pedem em nome da música, e os músicos, quando executam em nome da música, do que foi pensado para fazer.
E para a gente resgatar um pouquinho das origens desse projeto, Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba, como surgiu essa ideia, como se compôs a primeira formação dessa orquestra? Isso remonta a alguns anos, dos quais eu tive a felicidade de fazer parte desse projeto. No ano de 1981, a Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba houve uma necessidade, foi criada a Orquestra Sinfônica, então já existiam os alunos do Departamento de Música. Então, dentro desse contexto, se harmonizou e se trouxe todos aqueles instrumentistas e nós fizemos a primeira orquestra com o trabalho da professora Isabel Buriti e o trabalho do grande e saudoso professor meu de regência, que era o maestro da orquestra, chamado Wolfgang Groth. E a partir daí foi se criando um ambiente para isso. A Orquestra Jovem fazia concertos populares, concertos nas igrejas, e isso foi desenvolvendo interesse na população de João Pessoa, trazendo os músicos do interior, principalmente os músicos das bandas que vieram fazer o curso superior aqui. E esse trabalho foi cada vez acontecendo. No ano de 1997 eu fui nomeado para a orquestra e a gente fez Deu uma abertura maior ainda. Da Orquestra Sinfônica Jovem veio a participar alunos do Centro Musical Suzuki, que era uma escola particular de violino do professor Ademar, que formou muitos violinistas aqui, da Escola de Música Antenor Navarro, que hoje é Escola Estadual de Música Antenor Navarro, da Universidade Federal da Paraíba, do interior da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do estado de Pernambuco, que vieram para cá estudar e compor esse material. E hoje nós já temos uma nova instituição que está produzindo músicos, e nós já temos 3 músicos instrumentistas que vieram do Prima e que fizeram uma seleção e, por méritos, hoje fazem parte do grupo da Orquestra Sinfônica da Paraíba, que contém 70 instrumentistas bolsistas e 4 voluntários. Então, nós somos 74, 75 comigo, fazendo um trabalho de formação, de ambientação e de sensibilização para o que é ser músico e o que é ser um profissional de uma orquestra sinfônica. E como é o cotidiano de uma orquestra jovem, né? A questão dos ensaios, da preparação e dos próprios concertos. Vocês têm um calendário bastante firme, né? É uma ação que a gente pode dizer que tem uma periodicidade bastante regular. Então, como é que funciona o dia a dia dessa orquestra? Isso é muito importante, que a gente tenha um trabalho que seja de preparação e de execução. Todo o repertório da Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba ela é pensada naquilo que ela pode tocar com dignidade e aprender, e principalmente tocar com prazer. Essa periodicidade ela é importante para dar uma continuidade no trabalho, porque uma orquestra é como uma pessoa, ela cresce. Ela é formada e, a partir dali, ela vai começar a ganhar a sua identidade através do seu som e através do repertório que ela escolhe para tocar. No caso específico da Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba, nós temos 2 ensaios por semana, de 2 horas, na segunda e na quarta, de 17 às 19 horas. E o que é que a gente faz com isso? Utilizar ao máximo, com disciplina, concentração, comprometimento, o tempo hábil para que a gente faça exatamente, organizar esse tempo para preparar o concerto. E isso também se aprende, porque num trabalho como esse existe a preparação individual, a preparação coletiva e o objetivo. Nós só temos 2 horas para preparar isso, então todo mundo tem que estar pronto ao fim dessas 2 horas. E ainda tem esses concertos especiais, né? Não à toa a gente está aqui no Teatro A Pedra do Reino, onde vai acontecer um concerto especial do aniversário da cidade de João Pessoa, dia 5 de agosto. Então fala um pouquinho sobre esses eventos especiais que não fazem parte do calendário regular, mas que a orquestra sai do seu ambiente regular, que é o espaço cultural, para vir para teatros como esse e executar esses momentos diferentes. A Orquestra Sinfônica Jovem vai aos bairros, tocar nas igrejas. Esse ano nós vamos a Bananeira participar do projeto Caminhos do Frio. Nós vamos tocar em Bayeux, na igreja matriz, que é para levar exatamente, nos aproximarmos das pessoas, aquelas que às vezes não têm tempo, acha que é muito difícil se dirigir a uma sala de concerto, onde os concertos são gratuitos. O que é que a gente precisa fazer? Assim, nos aproximar. Então nós, como artistas, como instrumentistas, como músicos, nós precisamos estar mais presente e mais próximo à população. Nunca vai ao contrário, é o artista que vai buscar o seu espaço junto à população. E isso nos torna muito felizes e com resultados muito gratificantes. Por conta desse trabalho, nós já conquistamos muita gente para
é estudar música. Onde é que estuda? Quando termina, nós convidamos as pessoas ou as crianças nos concertos didáticos dentro da Fundação Espaço Cultural que venham até a orquestra para conversar com o músico, para pegar no instrumento com muito cuidado, né? Porque o instrumentista tem muito ciúme do seu instrumento, tem mais ciúme do instrumento do que dos seus próprios companheiros ou companheiras. Então, esse é um processo que a gente está assim, levando à frente e que nós desejamos, com isso, tirar essa ideia de que uma orquestra sinfônica é algo fechado e inacessível. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Há muito tempo atrás, eram os grupos, elas faziam o papel do grupo de rock, faziam o papel da banda de música popular e que eram executados nos teatros. E assim a gente vai levando, tentar significa poder falhar. Nós não tentamos, nós construímos uma ideia de formação e nos deixar muito felizes. Por quê? Hoje nós temos da Sinfônica Jovem músicos que são professores na Alemanha, nos Estados Unidos, músicos em todas as orquestras brasileiras, praticamente, professores de universidades que passaram por esse trabalho conjunto. E a nossa felicidade é de poder ter contribuído para que eles se tornassem boas pessoas, bons músicos e pudessem multiplicar o que eles sabem. E o que é que você diria para alguém que tem essa falsa impressão que eu falei anteriormente, de que a música clássica não é acessível, não dialoga com o momento, não é atual? O que é que você diria para tentar convidar essas pessoas a conhecer mais de perto a música clássica, a orquestra sinfônica e a Sinfônica Jovem da Paraíba? Música de concerto, senhoras e senhores, é uma música que a gente aprende a degustar à medida em que a gente escuta. Nós passamos a compreender como é que ela é formada, como foi que a música foi composta, identificar as sonoridades desse trabalho que é desenvolvido por uma orquestra sinfônica. É como aprender a gostar de vinho, é como aprender a gostar de comidas, de ter esse prazer de estar identificando uma comida que foi feita por sua mãe, por sua avó, pela nossa vizinha ou por um colega da gente. Esse é um convívio. Só que é um convívio tão prazeroso que quando a gente vai, alguma coisa nos convida a ir novamente e a ir novamente. Então, é ir, não tem outra coisa. Então, todos estão convidados, sempre às quintas-feiras, na Sala de Concertos Maestro José Siqueira, na Fundação Espaço Cultural, onde os concertos são gratuitos. E estamos abertos, felizes, porque o que a gente gosta é de ver uma casa cheia. Eu conversei no primeiro bloco do Observatório Cultural com o maestro Luiz Carlos Durier, falando aqui diretamente do Teatro A Pedra do Reino. E a gente continua falando no segundo bloco sobre a Jovem da Paraíba, falando com profissionais que fazem e fizeram parte dessa orquestra. Fica ligado no Observatório Cultural, a gente volta já.